Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Louvado seja o nome do nosso Criador. Meus queridos, veja bem, eu agradeço a todos os nossos irmãos e amigos que têm visualizado nossos vídeos, a todos os nossos queridos que têm compartilhado, a todos os nossos irmãos que têm se inscrito. Eu sempre me perco nessa palavra. Aqueles que já se inscreveram em nosso canal, aqueles que ainda não estão inscritos, que se inscreva para a honra e glória do nosso Criador. Meu querido, compartilhe também, deixe os seus comentários, ative o sininho das notificações, que é muito importante, o like, muito importante, o like ou dislike, você que sabe, você que decide, tá bom, meu querido? Você não é obrigado a concordar comigo, assim como eu não sou também obrigado a concordar com a sua ideologia, a sua interpretação e o seu entendimento. Mas aqueles que concordarem com aquilo que a gente fala mediante a palavra, amém. Então deixa o seu like aí, tá bom, meu querido? Meu querido, eu quero deixar aqui uma coisa muito interessante e falar que tudo que a religião ela precisa, tudo que a religião precisa para é que os filhos de Deus, eu vou repetir, tudo que a religião precisa é que os filhos de Deus não estude a Bíblia por conta própria. Você sabia disso? Por que você acha que você é incentivado a estudar a Bíblia no seminário teológico? Por que você acha que você é incentivado a estudar a Bíblia dentro das EBDs? Por que você acha que você não tem o direito de interrogar, de fazer pergunta, a de questionar aos seus líderes, a sua religião e as suas denominações? Você já parou para pensar por que isso acontece? Por quê? Todos nós um dia, meus queridos, todos nós um dia, nós já tomamos dessa água. Todos nós um dia, nós já tomamos dessa água. Qual água? Essa água suja, que é o sistema religioso. O sistema religioso, eles distribuem uma água tão suja, mas tão suja, que você não tem o direito a fazer pergunta, você não tem direito a questionar, você não tem direito a interrogar o porquê que certos líderes religiosos eles ensinam a Bíblia de tal forma. Nós podemos falar isso por quê? Porque nós já estivemos lá dentro. Nós já estivemos lá dentro e nós sabemos do que nós estamos falando. Então, todos nós um dia, nós já tomamos dessa água. Essa água suja que o sistema religioso, não é, nos apresenta. Veja bem, meu querido, é tanta água suja que tem uma cantora aí de fama que ela saiu do sistema. Eu não sei se eu posso falar isso e eu não vou mencionar o nome dela aqui, mas eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você consultar. Então você acha que esses líderes religiosos, eles querem que um dia os seus castelos se desmoronam? Nunca. Então, por que na religião você é incentivado a não estudar a Bíblia você sozinho? Ou você estuda a Bíblia por conta própria? Você sabe por quê, não é? Porque o sistema, eles têm o estudo já pronto, eles têm o estudo completo, eles já têm aquilo que eles têm preparado para você, para quê? Para que você não possa fazer interrogações. Então o sistema, eles já têm uma ideologia, uma interpretação própria que eles fazem que deixa o cara como cego no tiroteio. Já viu o ditado cego no tiroteio? Tiroteio? Então o que é que acontece? Quando a gente observa que essas pessoas, esse sistema, eles não querem que você interrogue, eles não querem que você faça pergunta, que é a mesma coisa. Eles não querem que você estude a Bíblia por conta própria. Por quê? Porque se você estudar a Bíblia por conta própria, pedindo direção a Deus, você vai chegar a um denominador comum e vai entender que
tudo que a religião quer, tudo que eles querem é que você continue preso, que você continue confinado, assim como o boi é no curral. O boi confinado, ele sabe que ele está ali para tá sendo engordado para morrer. Às vezes o animal, quando ele está ali na masmorras, não sei nem se é esse nome que fala, quando ele está naquele corredor da morte, antes de chegar ao lugar onde ele vai ser exterminado, onde ele vai morrer, tem muitos. Eu já vi vídeo no YouTube que realmente alguns animais percebem para onde que eles estão sendo levados, que é para a morte. Então veja bem, meu querido, você acha que os líderes religiosos, eles querem que um dia os seus castelos desmoronam? Não, claro que não. Então o que acontece? O que eles fazem para isso não acontecer? Para os seus castelos não ruir, para os seus castelos não desmoronar. Esta é a pior parte, meu querido. Sabe o que eles fazem? Vamos olhar aqui em Colossenses 2, 13 a 14. Colossenses 2, 13 a 14. Você sabe o que o sistema faz? Para que os castelos deles não desmoronem? Você sabe o que eles fazem? Essa é a pior parte. É aquilo que eles fazem. Olha o que eles fazem. Eles negam a eficácia do verdadeiro propósito do sacrifício de Cristo no Calvário. Você não sabia disso? Então vou ler primeiro, depois eu vou te explicar. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, o versículo 13 ao 17. Colossenses, capítulo 2, 13 ao 17. E a vós outro, vós é a segunda pessoa do plural, porque tem uma plateia ouvindo Paulo. Quem era a plateia? Os crentes de Colossos. Então ele está se referindo a ele. A vós, eles lá, a segunda pessoa do plural. E a vós outro que estavam mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vocês, incluído, vocês colossenses, incluído, vos vivificou juntamente com ele, esse pronome é uma referência a Cristo, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. A religião faz o quê? Para sustentar os seus impérios, para sustentar os seus castelos, para não ruir. Eles ensinam a você que você ainda é pecador, que você ainda está até o pescoço de pecado, que você é mentira da Bíblia. Eles falam que a Bíblia está mentindo. Quando a Bíblia diz que Cristo, ele perdoou todos os nossos pecados, os nossos delitos, eles falam que não. A religião, o sistema religioso, eu vejo até obreiros, talvez obreiros bem intencionados, mas que é vítima do sistema. Eles foram preparados, eles foram robotizados para pregar mentira para as pessoas. Os obreiros que estão aí, a grande maioria que estão no sistema, eles não sabem que eles foram manipulados. Eles não têm ciência de que eles aprenderam no seminário a manipular as pessoas. Eles não têm consciência de que no seminário que eles fizeram, assim como eu fiz vários seminários, para mim chegar à verdade, eu tive que estudar a Bíblia por conta própria, pedir direção a Deus, aí eu cheguei até a graça. Sabe como que você chega até a graça? O dia que você abandonar o sistema e começar a estudar a Bíblia, você e Deus. Mas deixa o seu líder religioso continuar te ensinando, deixa as convenções continuar te ensinando, deixa o ministério dos homens continuar te ensinando para ver onde você vai parar. Você vai continuar ensinando mentira para as pessoas e sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, nem mesmo o Criador do céu e da terra, ele vai depositar a confiança dele em você. Por quê? Você aprendeu errado, não é humilde o suficiente para dar a volta por cima e reconhecer que você errou, que você está errado. Se você for humilde, você vai voltar, vai
se reerguer, se reestruturar, biblicamente falando e espiritualmente falando, e vai entender a graça de Deus. Então, olha o que o sistema ensina para as pessoas. Tudo contrário do que está aqui. E a vós outros que estavam mortos nos vossos delitos. Estavam. A colocação do tempo verbal é o passado. Mas o sistema religioso traz isso para o presente e joga ainda para o futuro. Mas isso aqui, estavam mortos no vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos. Aí, quando fala nossos, aí Paulo, ele traz, ele se inclui no texto, porque nossos, não é? É a primeira pessoa, no plural, esse aqui é um verbo que é transitivo, nossos, e ele fala que eu também estou incluído, ele fala eu também, quando ele fala nossa, ele fala eu também estou incluído. Então ele fala, havendo riscado o escrito de dívida. O que é riscar o escrito de dívida? Por que a religião insiste em falar que Cristo falhou na cruz? Mas, irmão Alberto, eles falam isso? Falam sim. Toda vez que eles apontam para você como pecador, como aqueles que ainda têm culpa, a religião te ensina que Cristo falhou na cruz, que o sacrifício dele na cruz foi em vão. Por quê? Porque eles ressuscitam isso aqui. A Bíblia não está falando que ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Quem vivia sob a lei era os judeus. Nós, gentios, nós não tínhamos o mesmo pecado que os judeus tinham. Qual era o pecado que os judeus tinham? O pecado da transgressão da lei. Eu e você vivia sob a lei? Não. Mas nós, como gentios, nós já não estamos depois da cruz. Então não foi na cruz que Jesus aniquilou o pecado? Que Jesus aniquilou a transgressão? Jesus aniquilou quem tinha o império da morte? Então como que a religião insiste em dizer para você que você ainda é transgressor e pecador? Sabe por quê? Porque eles, botando isso na sua cabeça, eles estão prendendo você nas suas arapucas, estão prendendo você ao sistema deles. Enquanto você está preso no sistema, você está enriquecendo o pastor, enriquecendo a mulher do pastor, enriquecendo o filho do pastor, enriquecendo a neta do pastor. Observa quem era o seu líder quando ele começou o ministério dele. E como observe ele agora, 10 anos, 20 anos, 50 anos depois. Observe quem é os líderes que você ficou velho, não teve nenhum prazer com a sua família, não viajou com a sua família, não teve lazer com a sua família, não cuidou dos seus filhos, não cuidou da sua mulher, não cuidou do seu marido, não cuidou dos seus netos. Mas e o pastor? Quantas fazendas que ele tem? Aonde que ele mora? Quantas casas que ele tem? Quantos apartamentos que ele tem? Qual é o país que ele viaja de férias? É no Brasil? Ah, meu querido, saia desse engano, saia dessas invenções. Quanto salário seu pastor ganha na igreja que ele diz que preside? É um salário? Eu duvido se existe um pastor do sistema religioso que ganha um salário mínimo da igreja. Eu duvido. Você sabe de uma coisa, meu querido? O sistema religioso, eles não querem que você ponha isso na sua cabeça. Olha aqui, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, isto é, no velho aion, no velho pacto, o qual nos era contrário. Era aquilo que impedia as pessoas de enxergar a graça de Deus. E hoje, é o que faz as pessoas não enxergar a graça de Deus? As sinagogas de Satanás. Quem é Satanás? É um ser espiritual? Não. Quem é Satanás? Os opositores, os acusadores. E quem são nossos acusadores? Justamente aqueles que dizem que nos presidem. É eles que nos acusam, dizendo que eu tenho pecado, dizendo que eu sou isso, isso e isso, dizendo que eu preciso dele, do pastor, para me chegar a Deus. Mas aonde que está isso na Bíblia? Qual o dia que Cristo colocou?
Qual o dia que os apóstolos colocou isso na Bíblia? Qual o dia que os discípulos colocaram isso na Bíblia? Qual o dia que Deus, Criador do céu e da terra, deixou escrito na Bíblia que nós temos que sustentar uma igreja, que nós temos que sustentar o pastor, que nós temos que sustentar uma convenção, que nós temos que sustentar o ministério? Aonde que está escrito isso? Você pode me apontar? Aonde que está escrito isso? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Em que lugar na Bíblia que está escrito que Jesus deixou uma religião? Aonde que está escrito que os discípulos deixaram a religião? Aonde que está escrito que Deus criou uma religião? Sabe quem criou a religião? Foi o homem. Mas por que a religião foi criada? Para manter as pessoas escravizadas dentro das suas empresas, chamada de igreja, mas de igreja não tem nada. Eu conheço uma igreja, o corpo de Cristo. Agora deixa eu continuar. Havendo riscado a escrita de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, e os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, isto é, os rituais da lei. Ninguém pode julgar você pelos rituais da lei, ninguém pode fazer isso, mas o sistema faz, com a cara mais sem vergonha que seja, com a cara mais deslavada que seja. Eles estão fazendo isso aqui. Quando essa cantora, que eu vou deixar o link aqui, quando essa cantora denuncia o sistema religioso, alguém até talvez ficou pasmado. Mas ela denuncia justamente o que existe, a podridão que existe dentro do mundo gospel, dentro do mundo religioso, onde esses líderes, eles só querem ganhar dinheiro, arrancar a gordura das ovelhas. Agora presta atenção no versículo 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, rituais da lei, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou de sábado. Estas são sombra das coisas futuras, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, eles negando isso aqui, meus queridos, eles estão negando a eficácia do verdadeiro propósito do sacrifício na cruz do Calvário. E pasme você, quando o sistema religioso, obreiros que pertencem ao sistema, ouvem esses humildes homens, ensinadores da graça, assim como eu faço parte, sabe o que eles falam? Sem conhecimento bíblico, eles nos chamam de seitas. Eles nos chamam de obreiros de Satanás. Agora, olha quem que realmente eles estão chamando de Satanás e de seita. Estão chamando o próprio Jesus, porque foi Jesus que morreu para libertar as pessoas do sistema religioso. Foi ele, não foi eu e nem foi você. Então, vamos a Hebreus, no capítulo 2 também, que é idêntico, né? Tanto os capítulos como os versículos são idênticos, tanto de Colossenses 2, a partir do 13, como Hebreus também 2, a partir do 13. Eles são muito idênticos. Hebreus, o capítulo 2, 13 ao 15. Olha o que diz aqui. Olha o que diz. E outra vez, 2 pontos. Porém, nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu. Isso é Paulo falando aos crentes, aos hebreus, os irmãos em Cristo Jesus. Ele vai falar, portanto, visto, esse advérbio é interessante, portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele, pronome Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte, preste atenção, sistema, preste atenção, obreiros escravizados do sistema religioso, presta atenção, seja humilde, faça como eu fiz. Você acha que eu tinha quantos certificados de seminário? Você acha que eu já tinha na minha casa algum diploma de seminário? O que você acha que eu fiz com esse certificado e esse diploma quando eu descobri a graça de Deus? O que você acha que eu fiz? Uma das coisas que eu tenho aqui, ó,
hebraico com aberto lírio. Isso aqui eu estudo até hoje, porque eu preciso. Não porque eu prego o hebraico, mas é porque eu preciso. Eu preciso. O que você acha que eu fiz com meus diplomas? O meu diploma, não é meu diploma, eu só tinha um. Agora certificado tinha um monte. Rasguei tudo. Não tem um na minha casa, nem nas paredes do meu barraco aqui. É um barraco mesmo, tá, meu querido? Aqui é uma casa pequena, né? Meus filhos foram casando e eu fui diminuindo a casa, né? E acabou, eu não tenho vergonha de falar, minha casa é super pequena, super humilde também, graças a Deus. A minha casa, eu só vivo dentro daquilo que é essencial para me sobreviver. Eu fui diminuindo a casa, diminuindo, que aqui também é a oficina do meu filho, então eu fiquei com o meu lado para me viver, eu e minha esposa, que agora só tem eu e ela em casa, né? E o resto eu dei para meu filho trabalhar na oficina dele, que ele tem a oficina aqui, graças a Deus. Todos são casados, muito bem orientados, graças a Deus. Já tenho 6 netos, não tem vergonha de falar, são 5,6, não é? Eu brinco com meus amigos, 5,6 sem vazar óleo, eu brinco. Sabe por quê? É em graça, meu querido. A gente vive melhor, é em graça. A gente vive uma vida perfeita diante de Deus. Espíritos perfeitos diante de Deus, em graça, nós não ficamos refém dos homens, não ficamos refém do sistema. Olha o que diz, Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, a partir do versículo 13, 14 e 15, olha só. E outra vez, porém, nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui e aos filhos de Deus que me deu. Presta atenção nisso aqui. Idêntico lá a Colossenses. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Quem é o diabo aqui nesse contexto, meu querido? Foi quem que Jesus aniquilou na cruz? Quem tinha o império da morte. E quem mandava no velho Aion? Era quem que determinava ali. Se não obedecesse, morria. Se não obedecesse, morria a pedrada. Se não obedecesse, morria no fogo. Se não obedecesse, era preso na masmorra. Se não obedecesse, tinha que ser exterminado. Era quem? Era a lei que fazia isso. Então, Cristo, ele aniquilou quem tinha império da morte, isto é, o diabo. A lei, os preceitos da lei aqui, é chamado do diabo. Por quê? Porque diabo, meu querido, é um adjetivo para o quê? Para aquilo que se opõe, para aquilo que é opositor. Lembra de Colossenses 2, que fala que ele tirou do meio de nós aquilo que era contra nós. Então, quem era contra os judeus, quem era contra aqueles homens, era a lei. Então, contra é diabo, contra é se opõe, contra é opositor. Satanás significa acusador. Então, tudo que o sistema quer que você não saiba é que isso aqui já foi feito. O sistema prega que isso aqui ainda vai acontecer, mas num futuro longínquo que ninguém sabe quando. Mas, meu querido, saia do engano, a Apocalipse já aconteceu há quase 2.000 anos atrás, porque aconteceu no ano 70. Nós estamos em 2021, então podemos falar que 1500 e... deixa eu fazer uma conta aqui. 1951 ano, ou 1971 ano atrás. Nós estamos em 2021 e aconteceu no ano 70 o Apocalipse. Então, olha bem, aniquilasse quem tinha o império da morte e livrasse. Ei, eu já estou livre. Sabe por que você não está livre? Porque o sistema não deixa você se libertar. O sistema não deixa você se libertar daquilo que Jesus já fez por você. Então, se tem alguém que não quer que você estude a Bíblia, em particular, que você estude a Bíblia por conta própria, é o sistema religioso. Então veja bem, e livrar-se a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Quem estava com medo da morte?
e estava por toda a vida sujeito à escravidão era quem? Eram os transgressores da lei. Mas quando eu e você nascemos, nós já nascemos depois da cruz. Ou o sacrifício de Cristo não teve efeito sobre nós? É claro que teve, meu querido. Olha só, o maior triunfo da religião é anular a graça de Cristo. Vamos olhar Gálatas, no capítulo 2, versículo 20 e 21. 2, 20 e 21. Olha o que diz aqui. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, então segue-se que Cristo morreu em vão. Ei, sabe por que você vai no templo físico? Você sabe por que você obedece os pastores humanos, os líderes humanos? Você sabe por quê? Porque você dizima? Você sabe por que você ainda se batiza em água? Você sabe por que você come um pedaço de pão e um cálice de vinho dizendo que é o sangue de Cristo, o corpo de Cristo? Você sabe por que você ainda ora no monte? Você sabe por que ainda você jejua? É porque você anula a graça de Cristo e não se dá conta disso. Meu querido, dízimo que não era dinheiro, era alimento. Batismo na água, que era oblação. Jejum, campanhas, montes, ceia, pedaço de pão e cálice de vinho. Isso tudo, meu filho, fazia parte da lei. Em graça, não é preciso isso, porque isso já foi tirado do meio do povo de Deus. Entenda isso, pelo amor de Deus. A graça de Cristo anulou tudo isso. Agora, se você pratica a graça, mas se baseando na lei, a Bíblia diz que se a justiça ela provém da lei, então segue-se que Cristo morreu em vão. Meu querido, com as suas artimanhas, com o seu procedimento dentro da religião, dentro do sistema, você está anulando a graça de Cristo. Mas não espere o seu pastor dizer isso para você, não. Não espere o seu líder dizer isso para você, não, porque eles nunca vão falar isso para você, porque o dia que eles falarem isso para você, acaba-se dízimo, acaba o salário do pastor, acaba-se a mamata, acaba-se o quê? Acaba então essa bagunça, essa parafernália que eles estão fazendo. Meu querido, eu vou te dar um conselho. Segundo a graça de Deus, seja humilde. Seja humilde, meu querido. Você viu que se tem uma coisa que os ensinadores da graça fazem, é ensinar a graça com responsabilidade. Por que eu digo isso? Porque tudo que nós falamos e lemos, nós mostramos na Bíblia onde está escrito, meu querido. Então, muito cuidado com o que a religião está te ensinando. Muito cuidado com isso. Isso é maléfico. Isso é uma coisa que é muito prejudicial à saúde espiritual do povo. Tudo que a religião precisa é que os filhos de Deus não estudem a Bíblia por conta própria. Por quê? Porque é na Bíblia que nós encontramos a realidade da graça de Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo, meu querido. Então, se você ainda usa esse verbo, eu estou pagando preço, eu estou pagando preço, eu tenho que pagar o preço, eu vou no culto porque eu tenho que pagar o preço, eu faço campanha porque eu tenho que pagar o preço, eu vou no monte orar porque eu estou pagando o preço. Meu querido, em João 4, no encontro que Jesus teve com a samaritana, ele falou, olha, nem no monte e nem no templo em Jerusalém não se adora a Deus. A religião, eles precisam que você adore a Deus num templo, quatro paredes, porque é lá dentro daquele caixote, que eles conseguem prender você
fazer você de escravo e ainda por cima sustentar os seus castelos, que não é feio, é bonito, mas não adianta nada. Vou repetir, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. Você está se baseando na lei. E por incrível que pareça, os crentes evangélicos é os que mais odeiam as pessoas. Os crentes evangélicos é os que mais espalham ódio. Os crentes evangélicos é os que mais detestam o outro. Interessante. E a verdadeira religião na Bíblia, se tem uma religião, não é nome de religião, não é nome de denominação. Religião, que está em Tiago 1,27, é um estado de espírito que a pessoa pratica porque ele é filho de Deus. Tiago diz 1,27. E Tiago é judaizante, tá, meu querido? Ele diz a religião pura e imaculada para com Deus. Porque religião, meu querido, não é nome de alguma coisa. Religião é um adjetivo. Sabe para quê? Adjetivo. Sabe para quê? Para te mostrar que religião e nada é igual a nada. Se tem uma coisa que Deus gosta no ser humano e que ele pede para o ser humano fazer, é o que está em Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus é esta. 2 pontos. Você ajudar os órfãos e as viúvas na sua necessidade e se guardar da corrupção do mundo. Eu te pergunto, qual é o povo que mais detesta povo? Os religiosos. Os religiosos. Eles detestam alguém que não é da mesma entidade que ele pertence. Eles detestam as pessoas que não é da mesma denominação dele. Graças a Deus, eu não pertenço a nenhuma religião, não pertenço a nenhuma denominação, não pertenço a nenhum ministério. Você sabe qual é o ministério que eu pertenço? O ministério do Espírito. O ministério dos anjos acabou no Velho Aion. O ministério profético acabou. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Agora, o que está em vigor é o ministério do Espírito. Mas o ministério do Espírito, ele não está de jeito nenhum na religião, nas denominações. Sabe onde está o ministério do Espírito? Nos frutos do Espírito. Aonde você pratica tudo de bom, tudo que é justo, porque você é filho de Deus. Fique na paz, fique na graça e nos encontraremos no próximo vídeo em nome do nosso Criador. Graça e paz. Amém.